O que vocês não podem fazer é ficar caindo na pegadinha de ficar indo nos 5 minutos e morrendo lá. Então, por exemplo, estou aqui nos 5 minutos, ó. Beleza. Aí eu estou vendo aqui, por exemplo, a nossa lateralização, tá? Estou vendo a nossa lateralização que estava embaixo das trend lines. Tem aqui a acumulação acontecendo. Ele começou a subir, né? Mas olha o tamanho desses pequenos movimentos aqui. Então, olha só. Tá vendo esse pequeno movimento que aconteceu hoje? E pequeno eu digo entre aspas, porque se você contar do topo, foi um movimento de 1% de queda para baixo, né? Foi um movimento de 1% de queda. Mas você tem ideia que se você comprou aqui, por exemplo, ó, se você comprou aqui, tá? Você tomou esse stop e às vezes se você não colocou stop, você deixou o stop maior, ficou um stop gigante, muito caro. Você entende que não vale a pena você estar nesse flow dos 5 minutos? Então o que acontece? Eu percebo que todo mundo entende, fala, não, entendi. Não, o Giovanni acabou de mostrar ali qual que é a perspectiva, então eu só tenho que comprar. Só que aí para comprar, vocês vão e vão nos 5 minutos, 1 minuto, etc. E acaba tomando uns stop desse e o gráfico continua subindo e você fica maluco. Então, galera, eu venho aqui trazer que para vocês usarem o indicador com propriedade, vocês têm que ter a visão multifractal. Para ter a visão multifractal, vocês não podem se prender a gráficos como, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, 1 minuto. Vocês têm que estar sempre no 1 hora, 30 minutos para cima, né? 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, semanal. Sendo que para eu ler todo o contexto, eu não precisei sair do gráfico semanal, entendeu? Então, olha só que interessante. Aqui, por exemplo, nós estamos no gráfico de 1 hora e a gente consegue ver a partir das nossas trend lines e nuvens a angulação. Aqui o que acontece? Nós estávamos numa angulação de baixa, tá? E quando essa angulação de baixa foi rompida, nossas trend lines, nós fomos acima agora das trend lines com angulação de alta. A angulação de alta respeitou a nossa angulação de 50 graus, 46 graus? Vamos lá, vamos jogar aqui, vamos justificar a escala, jogar para uma escala logarítmica e verificar como é que vai ser aqui, ó. Olha lá, ó, vamos lá, tem que sair na câmera aqui. Ó, 46, hein? 46 está aqui, ó, 46 graus, tá vendo aqui? 46 graus. A nossa trendline ela é muito mais robusta, ela vem com cálculos quantitativos, então ela vai cercar todo o preço, né? Tanto o micro quanto o macro. Mas vocês entendem que aqui, ó, não existia venda? Olha, o que eu quero que vocês entendam nessa live é o seguinte. Se você fez testes até agora, o que nós temos que focar, galera? Ó, de abril desse ano, tá? De abril desse ano até junho, o início de junho, que é quando inicia a lateralidade, e isso já foi avisado para vocês desde junho do ano passado, tá? Que eu venho falando isso para vocês, foi só comprar. Então, se você estava procurando venda, tentando vender aqui, você entende que você está perdido? Você entende que você ainda não entendeu como ser um trader intraday? Tudo é sobre o momento que nós estamos. Então não adianta, galera, vocês ficarem o tempo todo tentando seguir o preço. Vocês têm que entender qual que é a lógica mensal, porque se vocês entendem qual que é a lógica mensal, trimestral, vocês já entendem que esse alvoroço todo que está aqui, que inclusive está respeitando 100% a nossa nuvem, olha só como a nossa nuvem aqui, ó, está sendo respeitada, tá vendo? Ele vem nela e o preço faz fundo. O preço faz fundo, ó. Só que se você está olhando 5 minutos, você entende que para aqui, ó, pareceu que rompeu para baixo, pareceu que não sei o quê, mas na verdade se você for olhar o macro, ó, tá tudo aqui. Aí se você pega um movimento agora desse aqui, por exemplo, você vai falar, nossa, respeitou a nuvem certinho. E eu pensando em vender, e eu perdido, né? Mas na verdade é porque, para galera, olha isso. Um puta flow fácil, ó, desde abril até junho. Pelo amor de Deus, ó, isso aqui é o quê? Quem já fez a mentoria não tem que ficar perdido numa situação dessa. Olha só. Vocês têm o que aqui, pelo amor de Deus? Ó, vocês têm alta, expansão, você tem lateralidade. Aí vamos lá, ó que difícil, ó. Vocês têm alta, expansão, aí vocês têm lateralidade. Ó onde foi o fundo, ó, nas nossas trend lines, tá vendo? Da GL Academy.
Tudo bem pensadinho para nós, ó. Aí veio o quê? Um flow de expansão. Ficou aqui, ó, de 13 de abril até 19 de abril, só nesse flow contínuo de alta. Será que vocês não ficaram perdidos aqui, pensando que era para vender, pensando que era não sei o quê? Porque, desculpa, mas isso aqui é para passar em qualquer mesa, né? É para fazer capital, entende? Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é como usar o operacional, o que visualizar e como pensar. Porque tem muita gente que vê a mentoria e chega no gráfico e não entende nem que nós estamos num período de balanceamento ou de expansão. Vocês já viram nessa mentoria, de novo, que vocês têm a questão do volume profile, quando tem aceitação de preço. Aceitação de preço, ele faz esse padrão aqui, ó, onde aqui teve baixa negociação, aqui teve muita negociação e aqui teve pouca negociação, perfeito? E o que você deve fazer é operar nessa parte inferior, né, desse acúmulo, né, de volume, desse acúmulo de negociação, dessa aceitação de preço, perfeito? O que o indicador está mostrando aqui para vocês, galera? Ó, está mostrando as lateralizações e está mostrando os pontos, ó, inferiores, tá vendo? Ó? Que era onde vocês deveriam ter montado as suas posições. Olha como vocês teriam pego os fundos. Tá vendo? Esses fundos eles foram marcados pelo nosso indicador. Então, vocês têm ele na nuvem, tá vendo? Ó? O fundo foi exatamente na nuvem. Os outros fundos foram nas nossas trend lines, tá? Então, esses fundos de curto prazo, para continuidade da expansão, foram na primeira trend line. Esse outro fundo, que foi um fundo de rebalanceamento, ó, para tentativa da continuidade da expansão, foi na outra trend line. Nenhum segurou, ele foi para nuvem, que é a terceira trend line. Tudo bem? Para ficar mais claro, eu vou marcar para vocês, ó, esses fundos aqui tentando dar continuidade no preço, olha só como pegou todo o fundinho, ó. Tá vendo? Ó, todos os fundinhos, foi numa trend line. O outro fundo, que é o fundo que pegou todos esses outros fundinhos aqui, ó, vai vendo, ó. Ó lá. Ó lá. Foi na nossa trend line, ó. Aqui você tinha, então, essa perspectiva, essas perspectivas e essa perspectiva, né? É uma narrativa em que você tem uma expansão e aí você entra num estado lateral, só que esse lateral ele pode, então, já expandir direto ou ele pode fazer a manipulação para depois expandir direto. Você entende que é o mesmo movimento absolutamente sempre? Ó, se você olhar mais macro, nós tínhamos então essa expansão toda aqui, e isso aqui foi o quê, ó? Joga para a direita, pá! Joga para a direita, tal! Lateralização, ó. Aí o que fizemos? Pá! Expansão, ó, pá! Lateralização. Essa lateralização trouxe rebalanceamento acima das nossas trend lines. Tocou na trend line, começou a alinhar para cima, é só pensar em comprar. Olha que legal.